Olá de novo, pessoal do quarto ano. Hoje nós vamos para a nossa aula de Geografia, dia 6 de maio, tá? Nós vamos abrir a nossa apostila na página 142. Lá na página 142, nós vamos falar um pouquinho de um assunto que a gente já começou a tratar, tá bom? Então, eu vou dar uma revisada com vocês no conteúdo para a gente poder seguir a partir daí, tá? Nós vimos aqui na nossa apostila que nós temos duas áreas na nossa cidade. Nossa cidade é dividida em campo e cidade, que é a zona rural e a zona urbana, tá? Isso a gente já fez prova sobre isso, a gente já fez atividades sobre isso, então a gente sabe a diferença entre a zona rural e a zona urbana, ou entre o campo e a cidade, tá? Então, a gente já descobriu as funções do campo, a gente já descobriu as funções da cidade. A gente lembra que na cidade nós temos 3 tipos de atividades principais econômicas, que é o comércio, ou seja, a venda de produtos e mercadorias, que é o comércio. A prestação de serviços é a venda de serviços, são as pessoas que prestam serviço, não vendem nada, tá? Então, é o lixeiro, é a manicure, é o professor, são os prestadores de serviço. E a terceira atividade econômica da cidade são as indústrias, né? As indústrias são as fábricas que produzem as mercadorias que serão vendidas nos comércios. Então, a gente tem essas 3 principais atividades econômicas da cidade, tá? A gente também já fez as lições com relação a isso, só para dar uma relembrada. Aí, a gente, lá na página 142, que é a página onde a gente vai continuar, está falando sobre explorar o município. Como que a gente vai fazer isso? Temos aqui na página 142 uma planta, vocês estão vendo? Conseguiram ver? A câmera da Pro não é muito legal aqui não, mas a gente consegue dar uma olhadinha, tá bom? Vocês vão me acompanhando na apostila, tá bom? Aqui nesse Explorando o Município tá falando bastante sobre as plantas do município. O que é a planta do município? É uma espécie de mapa, e no mapa tem os tamanhos corretos, né, reduzidos, e tem também as ruas, né, os bairros, as coisas que tem ali desenhadas. Então, quando vocês saem com o pai e com a mãe e que vocês precisam seguir o GPS, sabe o GPS do celular, para saber como chega em algum lugar, hoje em dia muita gente usa o GPS. Eu uso muito, porque eu não consigo chegar em qualquer lugar assim sozinha. Eu preciso sempre do GPS, né? A professora não consegue assim prestar atenção na rua e no caminho ao mesmo tempo, né? Sou uma pessoa bem distraída, então eu consigo pelo GPS chegar aonde eu quiser, tá bom? Então no GPS a gente tem lá as ruas por onde você vai seguir, não tem? No GPS você tem qual é o caminho que você deve fazer e todas as coisas que tem nesse caminho, não nem todas as casinhas, mas tem ali todos os comércios mais importantes, as praças, os rios, tá? Então ali a gente consegue enxergar o que é uma planta de um município, tá bom? E a planta, ela não é só do município, existe a planta do mundo inteiro, né? Mas a gente vê por pedacinhos, tá? Então, vamos ler essa página 142 para a gente iniciar nosso conteúdo de geografia. Nos municípios, as ruas, avenidas, bairros, praças e edifícios têm nomes. Todas as ruas têm nomes. Os edifícios têm nomes, as praças têm nomes, tudo tem nome, tá bom? Esse nome serve para facilitar a localização dos lugares e a identificação dos endereços. Então, todo mundo aí mora numa casa e numa rua, né? Ou num apartamento e numa rua. Vocês têm o nome da sua rua e tem o número da sua casa. Isso serve para facilitar que as pessoas te encontrem quando elas precisarem te visitar. Nesse momento, ninguém precisa te visitar, não, tá bom? A gente está em isolamento. Mas, se a mamãe pedir, por exemplo, uma compra do mercado, ela vai ter que dar esse endereço para o mercado entregar, ok? Então, vamos lá.
Quando queremos localizar a nossa moradia, a escola ou uma rua, por exemplo, devemos saber o endereço desse local e então usar a planta do município para encontrá-lo. Há diversos tipos de plantas e elas são uma representação detalhada em uma superfície plana, como uma folha de papel, dos elementos de um município. Então, é um desenho numa folha, ou no caso no celular, né? Das ruas do município com nomes, tá? Nesse desenho não tem detalhes, como por exemplo as casinhas, as árvores, os cachorrinhos passeando, não tem. Esse desenho é só para mostrar onde ficam as ruas, as praças, essas coisas maiores, tá bom? Então, essa planta que vocês estão vendo aí na página 142, que eu mostrei na imagem, é a planta da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aí a gente tem mostrando o parque se chama Arnulfo Fioravante, olha que nome difícil. Então aí a gente tem a legenda, na legenda a gente tem o que é, onde tem restaurante, onde tem parque, onde tem agência de turismo, aonde tem autopeças e aonde tem hotéis e pousadas. Então olha aqui para vocês acompanharem também comigo, a legenda é essa aqui no cantinho, ó. Essa aqui é a legenda. Então, todos os desenhos que tiverem aqui, a gente sabe o que é cada coisa, tá bom? Para reproduzir áreas maiores que os municípios, como os estados, países e continentes, aí a gente não usa a planta. A planta é para lugares pequenos. Para lugares muito grandes, que a gente não vai conseguir enxergar se a gente colocar todas as ruas, nós usamos os mapas, tá? Os mapas também são representações do espaço em superfícies planas, porém são menos detalhados que as plantas, né? No mapa, apesar dele ser maior, a gente só tem as delimitações, às vezes, de municípios, as delimitações de rios, de estados. A gente não tem ali as ruas, eles não são tão detalhados, é como se a gente estivesse vendo a terra de mais longe ainda, tá? Para a compreensão do que significa cada elemento representado nas plantas e nos mapas, usamos símbolos e legendas, que são esses desenhinhos que eu acabei de explicar para vocês. São os símbolos e as legendas, tá bom? Para entender o que tem em cada lugar. Página 143, vamos virar. Os símbolos usados nos mapas estão em conformidade com as chamadas convenções cartográficas. O que são convenções cartográficas? Essas convenções foram estabelecidas para que os símbolos usados sejam compreendidos em qualquer parte do mundo, independente do idioma. Então, olha lá as convenções utilizadas nesse mapa aí. O que acontece? Convenções cartográficas significa que todos os países que criarem esses mapas têm que usar os mesmos símbolos e legendas, para que todo mundo consiga entender no mundo inteiro, mesmo que não fale aquela língua, qual é o símbolo que está representando ali, tá bom? Então, aí a gente tem um mapa do Brasil, o Brasil político. Por que político? Porque ele fala dos limites de cidades e estados, né? No caso aí só dos estados. Então, olha aí para vocês verem como que funciona. Tá vendo? Lá embaixo tem uma legenda, essa legenda tem que ser a mesma para todos os países, tá? Do mesmo jeito de fazer a legenda. E tem aí os limites de todos os estados, bom? Esse é o mapa do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem muitos estados, cada estado está de uma cor diferente também para destacar, para a gente conseguir enxergar melhor. E o azul do lado é o oceano, tá bom? Então, a gente tem aí, número 1, responda as questões. Então, essas atividades vocês vão fazer, tá? Quando queremos localizar praças, ruas ou bairros de um município, que tipo de representação espacial devemos consultar? Então, a gente tem duas representações, as plantas e os mapas. Quando a gente quer consultar, localizar praça, rua ou bairro da cidade, a gente usa o quê? Tá? É isso que eu estou te perguntando. E o B, por que todas as ruas, avenidas, bairros, praças têm nome? Por quê? A Pro também já explicou por quê, hein? Tá para responder? Facinho. Vamos lá, página 144. Temos o número 2. Ligue a planta do município e o mapa às suas respectivas definições, né? O que são cada um.
Então, olha lá, nós temos a planta de São Paulo e a região centro-oeste político, tá? Então, vocês vão fazer uma ligação com uma linha do mapa até o quadradinho, tá bom? São representações de terrenos, territórios e países em superfícies planas com diferentes escalas e menor detalhamento. Utiliza as convenções cartográficas. Então, qual é o que utiliza as convenções cartográficas? A planta ou o mapa? Qual que é o de países? A planta ou o mapa? Vai ligar. É a representação detalhada de elementos que existem em um município, como rios, museus, praças e outras construções. Então, qual é a representação de rios, museus, praças e outras coisas dentro do município? Vai ligar também, tá bom? 3. Complete as imagens da placa abaixo com o nome e o CEP da rua de sua moradia e da rua da escola onde você estuda. Então, o que vocês vão fazer? Da rua da sua moradia, vocês vão colocar o nome da rua, né? E o CEP da rua. O CEP da rua é um número comprido que cada rua tem o seu número diferente, nenhum número é igual, tá? E nem, por exemplo, a minha rua se chama Joelma da Silva e o meu CEP é 13.848.525. Esse é o meu CEP, tá bom? Então, vocês vão descobrir qual é o nome da sua rua, perguntando aí pro seu familiar, e o número do CEP da sua rua. Então, vocês vão escrever aí. Aí, do lado, tá pedindo para você colocar o nome da rua e o CEP da escola. Esse não precisa escrever. A rua e o CEP da escola não precisa. Eu só quero saber o da sua rua, tá bom? Depois, temos na página 145 uma atividade de brincando de geógrafo, tá? Quando essa atividade exige alguma pesquisa, a gente não vai fazer, porque vocês já estão com bastante lição de casa, bastante sobrecarregados. Então, essas atividades de pesquisa a gente não vai fazer. Mas essa aqui dá para fazer, tá bom? Para melhorar a leitura de uma planta, alguns locais são representados por símbolos e ícones, criando uma associação direta entre os elementos representados e o símbolo que está desenhado na planta. Com base nessas informações, observe a planta abaixo e faça o que se pede. Então, olha lá. A gente tem os símbolos nessa planta de baixo da cidade de Curitiba, no Paraná. E embaixo tem as perguntas. A. Circule a Biblioteca Pública do Estado do Paraná. Então, vai lá, acha onde está a Biblioteca Pública e circula, tá bom? B. Desenhe no quadro ao lado o símbolo que representa as áreas verdes na planta. Então, vocês vão criar aí do ladinho no quadradinho um símbolo que represente a área verde, tá? Então, pode ser um desenhinho, pode ser o que vocês quiserem, vocês vão criar. C. Como é o símbolo que representa os museus? Com o que ele se parece? Então, você vai olhar lá no mapa, museu, qual é o símbolo que ele tem e vai escrever o que para você ele se parece, tá bom? E D. Qual símbolo ou ícone da planta da cidade de Curitiba chamou a sua atenção e por quê? Então, essa pergunta é uma pergunta pessoal, tá bom? Qual foi o símbolo que chamou a sua atenção? Qual que foi o mais legal para você de todos esses símbolos que tem aí na planta? E por quê? Tem que prestar atenção porque ela é pequenininha, né? Fica ruim de enxergar. Mas a gente vai dar um esforcinho e vai conseguir. Vamos lá, página 146, que é a nossa última página de hoje de geografia, tá? 2. Encontre no diagrama as palavras destacadas no texto. Então, a gente tem um texto, algumas palavras estão destacadas. Destacada significa que elas estão um pouco mais escuras do que as outras, estão chamando mais atenção. E vocês vão procurar essas palavras aí nesse diagrama de palavras, tá bom? Para reproduzir áreas maiores que os municípios, usamos os mapas. Nos mapas são usados símbolos e ícones para representar elementos da paisagem. Esses elementos são apresentados para o leitor na legenda do mapa. As convenções cartográficas e as informações da legenda ajudam a leitura e a interpretação dos mapas. Então, vocês vão procurar as seguintes palavras aí no diagrama: mapas, símbolos, ícones, paisagem, legenda, convenções e leitura, tá bom? Tem palavras deitadas, tem palavras em pé, horizontal e vertical, ok?
3. Desenhe os símbolos que você utilizaria em uma planta para representar os elementos de uma cidade indicados a seguir. Lembre-se que a função dos símbolos é indicar um espaço de forma simples e direta. Então, tem que ser símbolos simples. Vocês vão criar desenhos de símbolos para cada um dos espaços da cidade, tá bom? Então, um para o terminal de ônibus, um para a escola, um para o hospital, um para o mercado, parque, aeroporto, feira livre e restaurante, tá bom? Vocês vão acompanhar e vão desenhar cada um desses símbolos do jeito que vocês acreditam que deveria ser, tá bom? Sem muitos detalhes, um símbolo simples e pintar. Depois, vamos tirar a foto das atividades e enviar para a Pro, tá bom? Então, mais um dia concluído, mais um dia maravilhoso lá fora, um sol lindo, né? Então, a gente pode hoje ainda, depois que terminar as atividades, aproveitar para brincar com o bichinho de estimação, para brincar no quintal, né? Nada de ficar na televisão e no celular, tá bom? Vamos lá aproveitar esse dia maravilhoso. Os nossos vídeos estão um pouquinho mais curtos, porque para vocês conseguirem ter mais tempo de fazer atividade e entender o conteúdo, porque a professora não vai dar muito conteúdo de uma vez, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar, tá bom? Então, a Pro tá indo devagarzinho por isso. Sendo assim, eu vou enviar para vocês agora, lá no grupo, já enviei um link do YouTube para vocês assistirem um vídeo que fala um pouquinho mais sobre mapas e plantas, tá bom? Então, e vocês assistam esse vídeo antes de fazer as atividades. Combinado? Eu vou enviar para vocês e vocês já assistem logo em seguida do meu vídeo, tá? Um grande beijo. Até amanhã, gente!